Tem algum exemplo na história dessa sociedade socialista que você imagina que seja um bom exemplo de que tem acontecido já, ou isso ainda não aconteceu? Não, eu acho que assim, o exemplo da Revolução Russa de 17 até meados dos anos 20 é um exemplo formidável. Só que o que acontece? A Revolução Russa acontece em 1917. Eles paralisam a guerra por causa da Revolução Russa. É uma coisa que historiador nenhum conta. Né? Por que acabou a Primeira Guerra Mundial? A Alemanha foi derrotada. Quando? Em que batalha? Me conta em que batalha. Eu sei que a Alemanha fez uma ofensiva e que ela ficou no mesmo lugar, mas na verdade ela estava dentro do território francês, inclusive. Né? O processo se espalha com uma velocidade enorme, inclusive com insurreições dentro da Alemanha. Eles terminam a guerra por causa da Revolução Russa e invadem em conjunto a Rússia. Né? França mandou militares e dinheiro, Inglaterra mandou militares e dinheiro, Japão mandou mais de 70 mil militares. A Revolução Russa não teria sobrevivido se não fosse um apoio popular e um engajamento, inclusive na arena militar, assim, formidável e fora de série. Era para salvar o czar, né? Essa movimentação toda dos países. Era para destruir a Revolução Russa. O czar, porque teve a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro eram as figuras do socialismo dos dias de festa que fizeram. Então essa história é mais antiga do que você imagina. Uma curiosidade interessante, tem a ver com a sua primeira pergunta. Tem um agente da polícia como se fosse a CIA, o equivalente de uma CIA ou de uma ABIN francesa, não me lembro o nome, que teve na Rússia pré-revoluções, 16, durante a guerra, e a França tinha total interesse nisso, porque a maioria do capital investido na Rússia era francês. E falaram, olha, não se preocupa com revolução aqui não, porque as organizações estão tão divididas entre si, tem tantas organizações defendendo tanta coisa, que aqui não tem perigo nenhum de revolução na Rússia. Ele escreve isso em 16. Essa citação está até num livro do Marc Ferraud, um historiador que nem marxista é. A Revolução de Fevereiro, quem fez foram os socialistas dos dias de festa. São esses caras aí que ficam falando de socialismo, de exploração, que o capitalismo é um lixo e tudo mais, mas agora a questão é desenvolver o Brasil com o PT, com Lula. Nós vamos conseguir desenvolver o Brasil, resolver os problemas do país no marco do capitalismo. O socialismo só vai estar dado quando o Brasil for um país de primeiro mundo. O negócio agora é defender a China. Né? Essa turma tomou em fevereiro. Com relação a esses, Inglaterra, França, não tiveram nenhum problema. Eles sentaram, continuaram na guerra, inclusive, que eram aliados da França, né? Inglaterra e Estados Unidos. Os que fizeram a Revolução de Fevereiro, que eram mencheviques, socialistas revolucionários de esquerda, membros de outras organizações, continuaram parceiros dos mesmos aliados e assim continuou até outubro, que foi quando os bolcheviques conseguiram fazer a revolução denunciando esse governo provisório. O czar, então, caiu em fevereiro. Quando se tem a Revolução de Outubro, o czar já tinha caído, já tinha um regime de transição, que foi o que os bolcheviques derrubaram. Que é a turma do Lenin. Que é a turma do Lenin. Tá. Mas aí esses países ao redor não estavam invadindo a Rússia para salvar o czar, que ele estava naquela casa lá sequestrado? Não. Tem nada a ver. Isso aí é o seguinte, provavelmente essa referência que você tem é que durante a Guerra Civil que aconteceu depois, o czar ia ser julgado. Quando eles viram que nem ia dar tempo de julgar o czar, porque eles iam conseguir chegar no território que ele estava durante a Guerra Civil. Antes disso, foi o próprio comitê local onde o czar estava, determinou que ele fosse executado. E eles sabiam que se o exército branco, que queria destruir a Revolução Russa, chegasse onde estava o czar, eles os levariam, né? Mas eles não estavam ali por isso, não. Eles foram para destruir a Revolução. Entende? O chamado Exército Branco, que fez a Guerra Civil, eles não fizeram a Guerra Civil tendo o czar como principal alvo, longe disso. Claro que se no meio do caminho eles encontram o czar ali, eles o salvariam. Né? E certamente usariam, inclusive, para tentar restaurar uma Rússia czarista e tudo. Mas se não, fariam um outro regime. O que importava era destruir a Revolução Bolchevique, do qual Lenin era uma das principais referências, uma das principais figuras. Sabe quantos mortos teve na Revolução de Outubro de 1917? Os historiadores divergem entre 6 e 8. Entende? Sendo que o primeiro foi um soldado revolucionário que a arma atirou pela culatra acidentalmente quando ele estava marchando em direção à capital. 6 ou 8 pessoas. 6 ou 8 pessoas. 6 ou 8 pessoas. Tá? E inúmeras bibliografias tratam disso. 5 era da família do czar já. Não, eles foram presos, não foram... Aliás, eles já estavam presos pelo regime anterior. Numa casa, né? E tal.
a força foi tão grande, o apoio popular foi tão grande, que simplesmente não houve resistência. Tá entendendo? Porque tava ruim, né, a situação do Tava, povo, né? E eles falaram que ia tirar a Rússia da guerra, não tiraram. Falaram que ia entregar terra para os camponeses, não entregaram. Falaram que ia garantir o problema alimentar que estava acontecendo na Rússia e não garantiram. Né? O Trotsky entra onde nessa história? Ele tá participando do processo inteiro. Junto com o Lenin. Junto com o Lenin. Né? Stalin também fazia parte do mesmo grupo, eram todos do Partido Bolchevique. E aí, tu disse que esses 2 primeiros anos dessa experiência foi bom. Não é que os 2 primeiros anos foram bons. Assim, a experiência ela é um exemplo histórico absurdo. Né? Não há nenhuma dúvida disso. Mas e o que acontece? Em 18, esses países terminam a guerra só acaba no ano seguinte. Eles encerram a guerra, se voltam contra a Rússia para massacrar a Rússia soviética, para aquilo não servir de exemplo. Apesar disso, a Rússia vence a guerra civil, só que eles saem da guerra civil destroçados, em frangalhos. Você imagina um país como a Rússia, que era um país extremamente atrasado, tecnologicamente atrasado, tá entendendo? Muito aquém do que eram os outros principais países da Europa, que inclusive estava fazendo vexame na Primeira Guerra Mundial inteira. Tá? A adesão popular foi tão gigante que eles conseguem vencer uma guerra civil, que foram apoiados por dinheiro e técnicos especializados em inglês, por dinheiro e técnicos especializados franceses. Soldados, eles mandaram um batalhão de 1000, depois mandaram não mandar mais, porque os soldados estavam voltando todos defendendo a Revolução de outubro de 17. Também documentado, assim, general falando, não mandem mais soldados, manda só dinheiro e técnico. Japoneses, mais de 70 mil soldados. Tá? Dos outros países também, para financiar, e aí eles forçavam os camponeses das regiões limítrofes, que eles começam ali, para tentar destruir a Revolução. Não conseguiram. Só que isso onerou o país de tal forma que o país terminou assim, fome generalizada, porque quase todos os recursos que existiam eram recursos destinados à guerra. Além disso, ainda cai uma pandemia bem no meio, que foi a da gripe espanhola, que atingiu a Rússia como um dos principais epicentros. E foi isso que favoreceu a fazer uma Revolução Russa, que ela foi fundada nos soviets. O que os bolcheviques fizeram não foi tomar o poder para eles, nós, o Partido Bolchevique. Já existiam os soviets criados durante o processo revolucionário, que eram conselhos de trabalhadores, que começavam a tomar decisão sobre o que o país tinha que fazer. Aí você tinha de um lado o governo provisório e do outro lado os soviets. O que os bolcheviques induziram foi, viraram para os soviets, arranca o governo provisório fora. Nós não precisamos deles. Nós já temos aqui uma organização já criada e forjada durante o processo que pode agora tomar as rédeas da sociedade russa, do seu próprio destino, tomar as medidas em função dos seus próprios interesses. Né? Claro que durante a guerra há restrições a liberdades democráticas, tá? Mas não se engane, em plena guerra civil você tinha jornais liberais sendo publicados em Moscou e Petrogrado, tá? Em São Petersburgo, que depois passou a se chamar Petrogrado. Ela sai de maneira tão destroçada. Os revolucionários que participaram do processo, grande parte sucumbiu durante a Guerra Civil, inclusive. Um cansaço enorme, ela sobrevive, mas em frangalhos isso favorece um processo de burocratização que Stalin vai se apropriar. Né? Que passa a ter um controle burocrático daquele processo, com as organizações que poderiam impedir isso de acontecer, já estavam todas em frangalhos, dinamitadas, com a situação que a Rússia se encontrava. Uma metáfora que até o Trotsky coloca, né? Que ele utiliza porque a gente não entende o processo de burocratização da Revolução Russa como sendo uma questão de um indivíduo mau. Isso ferrou, a gente ficar dependendo dos indivíduos bons dos indivíduos maus, né? É um processo social muito mais amplo. Então o Trotsky chega a dar um exemplo que ele fala, olha, se você tem que organizar uma fila para poder comer, porque não tem comida para todo mundo, a pessoa que vai organizar a fila vai ser a primeira a comer. Evidentemente. Você está entendendo? Então, essa situação social de limite, onde você vence a batalha, mas sai completamente destruído, ela colocou pressões de burocratização muito grande. Né? Então, já não tinha mais como funcionar da mesma forma aqueles organismos que existiam. As pessoas já estavam extremamente cansadas de todo aquele processo, uma parte enorme da população subnutrida, inclusive. Isso favorece com que um grupo burocrático se aposse daquilo ali. Né? Então, o Stalin acabou sendo essa figura que vai
desempenhar, que vai cumprir esse papel. O Partido Bolchevique era um partido extremamente democrático, essas regras mudam completamente. Lenin perdeu talvez a maioria das votações que ele disputou no interior do Partido Bolchevique, do qual ele era a principal referência. Ele perdeu o dia da Revolução, para você ter uma ideia. Entendeu? Porque ele queria que fosse o mais rápido possível. Tipo assim, vai ser para amanhã. Então amanhã nós vamos conclamar, organizar e tudo. E a turma falou, não, nós vamos esperar o Congresso dos Soviets. Vai acontecer mais cedo, mas aí a coisa vai ser votada no Congresso dos Soviets enquanto a gente estiver cercando o Palácio do Governo, que não era a posição dele, por exemplo. E assim eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando. Passou a ser um partido burocrático, controlado por mão de ferro, a um nível que poucos poderiam imaginar. E os revolucionários que sobreviveram, que participaram do processo de 18, para isso poder acontecer, foram todos massacrados por Stalin. Se você pegar o que era o Comitê Central do Partido Bolchevique que fez a Revolução Russa, sobrou o Stalin mais uma pessoa. O resto foi todo assassinado a mando do próprio Stalin.